No livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Evangelho de João, o tema da mensagem no dia de hoje, na noite de hoje, é compreendendo o que é uma aliança e os seus benefícios. Compreendendo o que é uma aliança. Hoje é noite de festa, hoje é noite de celebração, hoje é noite de gratidão, hoje é noite de nós expressarmos todo o nosso amor, toda a nossa reverência ao Senhor. E a palavra de Deus no livro de São João diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, fale conosco de forma poderosa. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nos preparar, vem, Senhor, quebrantar o nosso coração para que possamos receber a Tua semente, e esta semente venha a ser uma semente a cair em terra fértil, que venha a produzir a 30, 60 e a 100 vezes, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos sentar à mesa do Senhor, entendendo o que o Senhor fez por nós, entendendo a aliança que o Senhor fez para conosco. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Todos digam amém e amém. Queridos, eu tenho aprendido ao longo desta vida que o que quebranta o coração de Deus é quando nós temos um coração grato ao Senhor, quando nós reconhecemos Ele como Senhor, quando nós aprendemos a ser grato àquilo que Ele tem nos feito e aquilo que Ele já fez por nós. O maior pecado muitas vezes que as pessoas cometem, como cometeram no deserto, é a ingratidão. E eu tenho aprendido que nós temos que celebrar as conquistas que o Senhor nos dá. Nós temos que celebrar a nossa vida primeiramente, porque é o maior dom que Deus nos dá, é a vida. E por isso que nós temos que celebrar. Por isso, quando alguém está aniversariando, nós gostamos de nos reunir e de celebrar, para dizer a Deus que nós somos gratos a esse privilégio que Ele nos concede, de viver aqui, de implantar o reino dEle. Nós temos que aprender a ser grato ao pão nosso de cada dia. Nós temos que aprender a ser grato à família que Ele nos confia, ao filho que Ele nos confiou. Nós temos que ser grato àquilo que Deus tem nos dado. Mas muitas vezes nós caímos numa ingratidão, nós não celebramos, e então a cada desafio que nós enfrentamos, ficamos logo temerosos, achando que nós não teremos a vitória, porque na verdade nós não reconhecemos que foi Deus que nos deu a vitória. A gente muitas vezes atribui aquele favor a uma pessoa, a um homem, ao nosso conhecimento e até mesmo às nossas forças, e esquecemos que é o Senhor que usa pessoas, é o Senhor que tem o coração dos reis nas mãos, é o Senhor que cuida, porque não cairá nenhum fio de cabelo se não for pela permissão do Senhor. Então nós temos que celebrar. Celebre. Se você adquirir uma televisão, reúna a tua família, pega uma Coca-Cola e celebre. Celebre, agradeça a Deus, aprenda a ser grato ao Senhor, aquilo que Ele tem lhe dado. E você vai ver que você abrirá o céu sobre a tua vida. E depois da nossa vida, uma coisa que todo cristão que tem a revelação e o entendimento, toda manhã, todas as vezes que dobrasse os seus joelhos, deveria agradecer.
é pela sua salvação. Se você crê que você é salvo, se você crê que o sangue de Jesus foi suficiente para apagar todos os seus pecados, para limpar a tua ficha, para você ter uma ficha branca, uma ficha limpa, para você ser livre de todas as acusações que o diabo tinha contra você, você já teria motivos de falar: Deus, obrigado, porque a salvação não é por obras, a salvação não é por aquilo que eu faço, nem por aquilo que você faz, a salvação é por aquilo que Ele fez. Ele, por amor ao Pai primeiramente, e amor àquilo que o Pai criou, porque quem ama o Pai, ama o que o Pai valoriza, e Deus valorizou o ser humano acima de toda a criação. O homem é a glória de Deus, o homem foi feito para agradar, para dar prazer ao coração de Deus. De todas as coisas que Ele criou, o ser humano é a coisa mais maravilhosa, é a única coisa que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus investiu em mim, em você, no ser humano, para que nós viéssemos a refletir a presença dEle, porque glória é presença manifesta. A presença dEle aqui na terra. Foi assim com Adão no Éden. Adão dominava sobre todas as coisas, cuidando do Éden. A criatura olhava para Adão e via a presença de Deus manifesta, e o Senhor se alegrava com isso, até o dia que Adão quis andar nos seus próprios conhecimentos, no seu achismo, naquilo que ele pensava que era bom, e ele quebra a primeira aliança. Ele quebra a aliança edêmica, a aliança do Éden. Foram 8 as alianças. Toda aliança tinha uma legislação, colocava o homem à prova, e por o homem quebrar, ser reprovado na prova, então vinha o juízo, e o homem foi quebrando as alianças. Aliança é uma parceria. Aliança é onde Deus fala assim: filho, a minha vida é para ser a sua vida, e a sua vida é a minha vida. O que é meu é para ser teu, e o que é teu é para ser meu. Aliança é uma parceria. Aliança é um caminhar junto. Aliança, não existe mais o pronome numa aliança meu ou seu. É nosso, tudo é nosso. Os nossos filhos, os nossos bens, os nossos pais. Não é nem sobre sogra, é os nossos pais. Isso é uma aliança. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: o próprio Jesus, na última ceia, ao pegar o pão e repartir, ele disse: esse é o meu corpo que é entregue por nós. E na hora que ele pega então o cálice e ele bebe, este é o símbolo da nova aliança. Porque o homem tinha quebrado todas as outras alianças. Todas as outras alianças que precisava do homem fazer algo, o homem falhou. Então ele faz uma nova aliança com o homem agora, mas não mais em cima de coisas do homem, não mais em cima de sangue de animais, mas em cima do sangue do filho dele. Porque agora nesta aliança era uma aliança incondicional, aonde o homem só entraria com a obediência e com o amor. Porque tudo que eu e você temos para oferecer a Deus é um corpo aonde habita o pecado. Eu e você somos santos que pecam, mas pecamos. Eu e você ainda temos a presença do pecado. Somos livres do poder do pecado, que é a separação. Mas a presença do pecado ainda está em nós. E aquele que diz não ter pecado,
é mentiroso e não tem parte para comigo. Eu tenho falhas que você não tem, você tem falhas que eu não tenho, mas todos nós temos falha, e a única forma, falha é transgredir a lei, é ir contra a lei, é ir contra os princípios de Deus, e isso é crime espiritual. E se eu e você fôssemos sentenciados pelos crimes espirituais que nós cometemos, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus pode remover todos os crimes que eu e você cometemos. Quem está entendendo? Quando você entende isso, você tem motivos para dobrar o joelho e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque não há condenação alguma para mim que estou em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque o pecado não tem mais poder de me separar de Ti. Quando há o arrependimento e a admissão dos seus erros, porque confessar pecado é admitir os seus erros. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que Deus, Ele é fiel e justo, não só para te perdoar, não só para te isentar de culpa, mas para purificar toda injustiça que eu e você tenhamos cometido contra Deus e contra o nosso próximo. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, para que possamos se assentar à mesa, para que possamos então entender o que é uma aliança. A ceia não é para pessoas que não têm pecado, porque Deus olhou para a terra e não viu um só justo, por isso Ele teve que enviar o seu Filho, para morrer por mim e por você. Não há um só justo nesta terra. A ceia é para pessoas que pecam, mas que estão arrependidos, pessoas que não se conformam com erros, que crê que Jesus se isenta de todo mal, mas que não aceita viver no mal, pessoas que querem ser melhor o amanhã do que é hoje, pessoas que queiram, estejam dispostas a perdoar, pessoas que estejam dispostas a remover qualquer barreira que causa separação entre você e Deus, entre você e pessoas. Porque se alguém te decepcionou, eu quero lhe lembrar que você também já decepcionou alguém. E se você crer que o sangue de Jesus remove a culpa de você ter feito alguém sofrer, você tem que crer que o sangue de Jesus também remove a culpa dele ter feito você sofrer. O mesmo preço pago por mim foi pago por você. Não há acepção de pessoas, o que há é acepção de atitude. Quem está entendendo? Amém? Deus é maravilhoso. Diga assim: Deus é Deus de aliança. Olhe para o seu irmão e fala assim: Deus quer você como parceiro dele, como amigo dele. Amém? Diga para o seu irmão: você está preparado para receber o amor de Deus, o favor de Deus? Diga assim: cruz é graça, é favor imerecido. Diga assim: você não merecia, mas Ele fez por você. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Se você entender isso, você está livre para se assentar e tomar a ceia do Senhor. Se você entender isso, você está livre. Queridos, deixa eu mostrar para você o que é uma aliança. Cada casamento que você assiste, cada casamento que você presencia, está tipificando uma aliança entre Deus e a igreja. Tudo dentro de um casamento apronta para o arrebatamento da igreja, para o encontro do noivo com a noiva. Sabe,
quando um jovem, quando um pai gostava de uma pessoa e queria que aquela filha fosse dada para o seu filho como esposa, como noiva, então ele entrava em contato com o pai da noiva, e eles faziam ali um acordo, e quando chegava na idade, quando chegava no tempo, ele levava o jovem para ver aquela mulher. Existia ali uma janela onde esta mulher, ela ficava observando a vinda do noivo, porque haveria de ter a concordância dela. Se ela não concordasse, a porta não se abria. Então estava desfeito o termo, estava desfeito o compromisso, e aquela noiva então ficava ali na escuridão, porque ela não aceitava, ela não queria. Mas quando a noiva avistava o noivo, e ela desejava, e ela queria, então abria-se a porta, porque existe a vontade da noiva, existe o querer da noiva, e Jesus parafraseia que nós somos a noiva dele, amém? Existe o querer nosso, existe a nossa vontade. Ele não nos obriga a nada, Ele não impõe a nada, nós fomos prometidos a Ele, mas agora nós precisamos querer como a noiva. E então quando a noiva queria, então aquele pai viria, e entrava ali com a noiva, e ali existia várias alianças, aliança da aceitação, aliança da herança, aliança. E quando ela aceitava a aliança da aceitação, então eles faziam termos, eles faziam um contrato, e esse contrato se chamava-se Ketubá, que falava dos direitos e dos deveres de ambos. O Ketubá, ali tinha os direitos da noiva como os deveres da noiva. Uma vez assinado aquele Ketubá, o noivo ia embora, ele ia preparar um lugar na casa do pai, porque a noite de núpcia era na casa do pai, era na casa do pai. Por isso nós lemos em João: na casa do meu pai há muitas moradas, se não houvesse morada eu faria, Deus, Jesus fala. Mas é necessário que eu vá preparar esse aposento, este quarto, que esse quarto se torne especial para o nosso casamento, para a nossa núpcia, para a nossa núpcia. Quem está entendendo? Ele foi preparar. E se você chegasse e perguntasse para aquele noivo: e aí, quando é que você vai buscar a noiva? Ele diria: eu não sei, porque era o pai que dava a aprovação se o quarto estava de forma ideal ou não. É por isso que ele dizia que ele não sabia nem o dia nem a hora que ele viria buscar. Mas geralmente isso acontecia por volta das 6 horas, 6:30 da tarde. Geralmente quando o noivo via, quando o pai falava agora está ideal, o noivo via ali os seus servos, e eles iam dançando e cantando e tocando o shofar. Era o sinal que o noivo estava chegando. Por isso, quando eles acenavam o Ketubá, o pai tinha que pagar um dote, que era para a noiva estar se preparando, comprar o seu enxoval, comprar o azeite para deixar a lamparina acesa, porque quando o noivo chegasse, ela tinha que estar preparada, as vestes brancas, ela tinha que se vestir, ela tinha que estar com a lamparina acesa, para ir ao encontro do noivo. Quem está entendendo? Você é a noiva de Cristo. O casamento é isso. O casamento é isso. Jesus veio. O Ketubá é a palavra de Deus. O Ketubá é a Bíblia. Na Bíblia está os nossos direitos, mas está os nossos deveres. Nós temos que olhar para o Ketubá. Nós temos como noiva estar preparando-se para a volta do noivo. E a pergunta que o Espírito nos faz nesta noite: como é que você está se preparando? Como é que está a sua veste?
estão brancas. A sua veste está preparada. Porque assim como os servos, assim como os servos do rei, o noivo era assim colocado como rei, como um príncipe. E assim, quando se tocava o chofar, assim os anjos tocarão o chofar. E o Espírito Santo, que simboliza o Pai, levará a noiva ao encontro do noivo nos ares, assim como o pai da noiva entra com a noiva até a metade, e o noivo sai do altar e vai ao encontro da noiva. Assim será o arrebatamento da igreja. Você entende? O branco significa pureza. O noivo, quando ia ao encontro da noiva, ele tinha o teléu. Ele não levava com ele nada, só aquele pano branco representando que a mulher teria que casar, não com o que ele tinha a oferecer, mas com ele. A mulher tinha um véu sobre o seu rosto, mostrando que o noivo casava com a noiva, não olhando a sua estética, não olhando a sua aparência, porque a aparência vai embora, mas se propondo em fazer feliz. Jesus faz essa analogia. Maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Efésios 5, versículo 31 em diante. Mulheres, seja submissa, respeite os seus maridos, respeite, honre os seus maridos, assim como a noiva, assim como a igreja se submete ao seu Senhor. Palavra Senhor é Kyrios, dono da minha vida. E quando você tem um dono, é a vontade dele que impera. Você não que você é obrigado, porque a noiva tinha que aceitar. Você se coloca em submissão. É hora de nós olharmos para a palavra de Deus, o nosso Ketubá, e saber o que Deus quer de nós. O dote era pago pelo pai da noiva. O dote era o presente para a noiva se preparar. Eu quero te dizer que o pai, ele deu os dotes são os dons do Espírito, os dotes são os dons que Deus derramou. Dons é presente, Deus nos deu presente para nos equipar, para que nós possamos nos preparar para um encontro com o noivo. Todos nós temos pelo menos um dom e um talento. O que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Você tem usado o teu dom em prol ao reino de Deus? Ou você tem guardado o teu dom? Ou você tem enterrado o teu dom? O que é que você tem feito? Ei! O que é que você tem feito? O dote era para pagar o azeite. Queridos, o noivo foi preparar o aposento. Jesus está preparando o quarto de núpcia, porque a núpcia era na casa do Pai. A festa do casamento judaico durava 7 dias, e a Bíblia fala que será 7 anos. 7 anos de festa no céu, 7 anos na bodas do Cordeiro, 7 anos, para que depois então nós venhamos para a nova terra, para o milênio, um corpo glorificado. Queridos, tudo no casamento judaico tipifica o arrebatamento da igreja. A cada casamento que você assistir pelo Espírito Santo de Deus, você possa se avaliar se você está preparado para o encontro com o noivo.
Amém? Direitos e deveres. Um dos deveres da noiva era manter a lâmpada acesa. Para manter essa lâmpada acesa, aí você entende a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, 5 estavam com azeite, mas 5, ele está demorando muito, porque ele tinha um tempo para vir buscar. Ele já está demorando muito, eu já estou cansado de esperar. E levavam a sua vida do jeito que bem queria. Já não mais se preparava, já não mais tomava o banho no óleo para manter a sua pele cheirosa e limpa. O óleo é a presença do Espírito Santo de Deus. Como está a tua lamparina? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado. Sexta-feira Deus fez um rebuliço aqui através do pastor Roberto. Perdeu quem não veio. Mas quem estava aqui buscando encher a lamparina, foi algo glorioso, foi algo tremendo. Mas muitas vezes você já fala: é mais uma vigília, é mais uma reuniãozinha, é mais um culto, é mais uns momentos. Você já não tem mais a expectativa. Você já trata as reuniões como algo casual. Você já não consegue mais pôr azeite na sua lamparina. Você já não consegue mais remover as cinzas, que são os pecados. É hora de nós enchermos a lamparina. É hora de jejuar. É hora de meditar na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez para você não faz sentido, mas para um judeu, para que ele chegasse no Santo do Santo, aonde era a presença manifesta de Deus, ele teria que passar por 3 portas. O sumo sacerdote teria que passar por 3 portas. A primeira era o caminho ao qual ele entrava no átrio. A segunda era a verdade, ao qual ele entrava no lugar santo. E a terceira era a vida, ao qual ele entrava no santíssimo lugar. A pergunta que eu faço: em que lugar você está? Do lado de fora? No átrio todos poderiam ir, queriam a presença de Deus, estavam lá, mas não conseguia servir, porque no lugar santo era só um sacerdote, no lugar santo era só um servo, no lugar santo só aqueles que decidiram fazer algo. Mas no Santo do Santo, só o sumo sacerdote. Quando você lê o livro de Hebreus, ele está falando de todas as alianças que Deus fez com o homem. A aliança em Cristo Jesus é superior a todas elas. Porque se as alianças passadas te prometia aquisição de bens materiais, de terras, conquistas, a aliança em Cristo fala de promessas eternas, fala de bênçãos espirituais, fala de bênção que toca a eternidade. Qual aliança você tem buscado? A noiva tinha o dever de se preparar para o noivo, de ansiar pelo casamento, mantendo as lamparinas acesas. Você tem ansiado, você tem cantado: Maranata, ó vem Senhor Jesus? Ou você tem falado: não volta não, Jesus, não volta não, que se o Senhor voltar eu estou na roça. Se o Senhor voltar, misericórdia, não volta não. Você está preparado para a volta do Senhor? Aqui você está como forasteiro, aqui você está de passagem. Ninguém que está de passagem leva muita coisa, ninguém que está de passagem acumula muita coisa. Quem está de passagem, ele leva só o básico. E você, o que tem valorizado, o que tem pensado?
O que tem guardado, você tem investido na sua vida espiritual que é eterna, ou somente nas coisas materiais, que quando Jesus vier, tudo isso aqui vai ser confiscado pelo anticristo. E se você não subir, tudo que você constituiu, você perde. Você vai pagar o preço por não ter entregue a sua vida a Jesus. Você vai pagar o preço de ter constituído tudo isso aqui para o anticristo tomar conta. Para quem você tem trabalhado? Você tem retido mais do que convém? Você tem investido na obra de Deus? Como está a sua vida? Como está a sua vida de oração? Poxa, pastor, que mensagem dura. Você tem que ter consciência para se sentar à mesa. Você tem que saber do seu dever de noiva. Porque se a Páscoa era a libertação física do povo de Deus, a ceia é a libertação espiritual do povo de Deus. Você tem que saber o que Jesus fez, para que você valorize a cada dia. O noivo, ele tinha obrigação em preparar o quarto para receber a noiva com a aprovação do pai. Com a aprovação de quem? Com a aprovação de quem? Sejam obreiros aprovados por Deus. Diga para o seu irmão assim: faça de forma ao qual Deus aprove o que você está fazendo, e não os homens. Se você quer a aprovação dos homens, quando você tem um sucesso, pronto, você já recebeu. Mas e a aprovação de Deus? Você está preparado? Você está preparado para esse encontro? O Senhor te ama. Você é amada do Pai, filho. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te desejou. O Senhor te desejou. Ele te ama. Recebe o amor de Deus. Recebe. Recebe. Ele te ama. Ele te projetou. Ele te perdoa de todo o mal que você já possa ter feito. Pare de se culpar. Para de se culpar. O xeralabaxê me canta labaxai. Oralabalaia. O Senhor está preparando os benefícios da aliança. O benefício da aliança é a igualdade. Os dois passam a ser uma só carne. Assim como está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31, 32. Pois deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Preste atenção. Como pode um Jesus, um Cristo santo, irrepreensível, poderoso, amoroso, se tornar um com uma noiva que peca, com uma noiva ingrata, com uma noiva interesseira? Por isso ele fala que é um mistério, porque é só Deus para fazer isso, é só Jesus para fazer isso, é só o sangue do Altíssimo para fazer isso, é só Ele, é a dependência total dEle. Nada que você faça pode amenizar a tua culpa, somente o que Jesus fez, somente o que Ele fez. Deixa teu pai e tua mãe. Aí está falando de 3 tipos. Deixar financeiramente. Uma vez que você casou, você não deve depender dos seus pais. Você deve se enquadrar dentro do padrão que vocês têm.
Deixa financeiramente, o aspecto físico, a casa. Você vai agora constituir uma nova vida. Quando o judeu casava, era debaixo de um quepá aberto dos lados, significando que estava aberto para receber todos que viessem. No casamento, era como se fosse o equipur dele, era o passado e o presente e o futuro, ou seja, é como se a vida passada tivesse ficado para trás, e agora seria uma nova vida, uma nova história, agora é uma nova vida. Este é o casamento, este é o casamento. Queridos, quando você se une com Jesus, você tem que parar de depender das coisas terrenas. Você tem que ter uma dependência totalmente dele. Não que você vai deixar de trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Você vai trabalhar ainda com mais excelência, porque quando você une-se a Jesus, você faz tudo com excelência. Mas a tua fé está nele, não está no seu emprego. Então, se você perdeu o teu emprego, você não fica desesperado, porque é ele que abre as portas, ele é a fonte, não é a tua empresa, não é o teu emprego, ele é a fonte. Se fechou aqui é porque ele vai abrir ali, e você passa a confiar nele, você passa a confiar nele, você deixa de se envolver com os embaraços deste mundo. Quem está entendendo, querido? Você se unirá à sua mulher. Jesus se une à noiva. Nós somos um com ele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Nós somos o complemento. Nós fazemos parte. E se nós somos um com ele, você é mais que vencedor. Você pode cantar o cântico da alegria. Se você é um com ele, você entra na santidade dele, você entra na vida dele, você passa a ser um com ele. Mal algum poderá chegar até a ti, porque é ele que te defende. A oração do Pai Nosso: Pai, ele não disse, meu Pai, como é em Cristo. Ele olha e fala, Pai nosso, que está nos céus. Ele te coloca em igualdade com ele. Ele coloca no mesmo nível. Ele te coloca como irmão. Ele te coloca tendo o mesmo DNA dele. Você tem o DNA do Pai. Você tem a vida do Pai. Você é mais que vencedor. Começa a cantar o cântico da vitória. Aplauda o Senhor. Cante o cântico da vitória. Você é igual a ele. Quando você fala o nome de Jesus, quando você usa o nome de alguém, quando você usa o nome de alguém, você está falando de autoridade. Você está falando de autoridade. Eu chego lá na casa do Rodrigo, eu falo assim, Tânia, eu vim aqui no nome do Rodrigo, você me empresta o carro? Eu estou debaixo da autoridade do Rodrigo. Ah, se o Rodrigo falou, está aqui a chave. Em nome de Jesus, você está falando que você está debaixo da autoridade de Jesus. Por isso não tome o nome de Deus em vão. Quando você fala em nome de Jesus, você está falando, estou debaixo da autoridade do nome. E quando você entende isso, o diabo não pode te resistir. Ele tem que sair. Amém? Proteção. Outro benefício da aliança é a proteção. É a força do mais forte vindo sobre o mais fraco. Haja visto Davi, o pequenino Davi, 1,5 m, menino franzino, pastor de ovelha, andava lá no meio do pasto. Nem a mãe dele, nem o pai dele acreditava nele. Esse aí não serve não, acabaram os teus filhos, Jessé falou. Samuel falou e Jessé falou, não, tem Davizinho, mas aquele lá não dá conta não, o negócio ele abre. Chama ele. E Davi desce. Davi desce levar pãozinho de queijo.
Os caras eram luxentos. Estava na guerra, mas o pai dele preocupado, vai lá, Davi, leva uns pãezinhos de queijo, vai ver como é que estão seus irmãos, leva um lanchinho da tarde para eles, vai lá. E Davi chega lá, vê um camarada de 3 metros de altura. Quem de vocês quer vir lutar comigo? Quem de vocês afrontando Israel? Davi começa a olhar, rapaz, quem é esse cara? Os irmãos dele, cala a boca, moleque, volta lá para o pasto, vai cuidar das suas meia dúzia de ovelha. Mas o que está acontecendo? Cala a boca. Alguém chega para ele e fala assim: ei, Davi, ei, ele está falando que se alguém lutar com ele e vencer ele dá liberdade para Israel. E olha, e tem mais, o rei Saul ainda diz que se tiver um que enfrente ele ainda dá de bagagem a filha dele. Davi já cresceu os olhos. Opa, a filha do rei, o negócio ficou bom. Eu já estava querendo enfrentar ele só de raiva, agora ainda tem a filha do rei. Eu vou enfrentar esse cara. O irmão dele, cala a boca, Davi, fica quieto, rapaz, você não sabe o que fala. E ele falou: mas que fiz eu agora, você está brigando comigo? E aí Saul falou: o que está acontecendo aí? Eu falei assim: rapaz, esse moleque está querendo aí enfrentar Golias. Aí colocaram uma armadura em Davi. Davi não conseguia nem se mexer. A armadura dava 50 dele. E aí ele tira aquela armadura e falou assim: eu não preciso disso. Eu vou contra Golias na força do Senhor. Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. E ele sabia que a força que ele ia não era na força dele, mas era na força daquele ao qual ele era aliançado. Ele disse: olha, eu tenho uma aliança com o Pai. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, porque o Senhor é comigo e não vai ser diferente. E Golias fala para ele: moleque, quem tu pensa que tu és? Vem comigo com pau, com lança, você acha que eu sou um cachorro? Davi fala: olha, Golias, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Por isso Davi falava: ainda que eu ande pelo vale, o salmista falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, medo algum eu temerei, porque eu sei quem é comigo. E você, sabe quem é contigo? Sabe quem luta por ti? Sabe quem é que está do seu lado? É a força do mais forte, é a força do Deus Todo-Poderoso que manifesta na sua vida. Não temas, não temas. Proteção. O noivo, quando casava, ele pegava a noiva, antigamente, hoje já não se faz mais isso, e ele carregava a noiva no colo. E quando ele entrava na casa com a noiva no colo, aquilo tinha um significado. Ele estava falando: de hoje em diante, eu me empenho a te proteger, ainda que seja com a minha vida. Ainda que seja com a minha vida. A aliança é até hoje. Por isso, quando a cidade, ali, agora esqueci o nome da cidade, entre os anjos na casa daquele evangelista, e aí aquela cidade idólatra, eles queriam ali se prostituir com os anjos, e aí ele fala: olha, tem a mim, tem as minhas filhas, mas não faça mal algum a esses homens, porque era o costume judaico. Uma vez que você hospedava alguém na sua casa, você estava incumbido em proteger e prover o sustento para ele. É por isso que o noivo pega a noiva e carrega no colo e entra na casa mostrando: de hoje em diante, a responsabilidade de proteger, de prover na tua vida é minha. Maridos, vocês estão entendendo? A mulher é ajudadora, ela ajuda na missão. Ela pode trabalhar fora para ajudar, ela ajuda, mas
É eu e você que temos a obrigação de trazer a provisão e a segurança. Não é que um é inferior a outro. São funções. São funções. Tudo tem um significado. Benefício da aliança, a proteção. Quando você recebe essa aliança com Deus, você agora passa a ser protegido por Ele. Você passa agora a estar no reino de Deus. Quando você está atuando no reino de Deus, Ele cuida de você. Ele cuida, Ele te protege, Ele luta por você. Amém, queridos? Ao ponto de Ele dar a sua vida como Ele deu, para proteger a mim e você. O outro benefício da aliança é a provisão. Ele está comprometido a prover todas as nossas necessidades. Por isso, Filipenses fala isso. Bendito é o Pai do nosso Senhor, né? Ele supre todas, aquele que tem de suprir todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades serão supridas. Todas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você tem uma aliança com o Senhor, você não mendigará o pão de cada dia. Nada vai te faltar, porque Ele é o teu pastor. Ele vai cuidar. Mas para isso, você tem que entender o que é aliança. Amém, queridos? Depois que havia o casamento, havia a quebra do copo. A antiga tradição da quebra do copo tem diversos significados. O mais conhecido é a lembrança da destruição do templo de Jerusalém. A quebra do cristal também faz alusão ao equilíbrio entre momentos felizes e tristes, que serão enfrentados ao longo da vida. Quando o noivo tomava o cálice, ele então quebrava o copo, mostrando que um dia foi derrubado o templo de Jerusalém, mas nem por isso eles deixaram de crer em Deus. Queridos, isso está falando dos momentos difíceis que nós enfrentaremos, mas que nós não devemos recuar, porque a alma do Senhor não tem prazer naquele que recua. Não tem prazer naquele que recua. Você não faz parte daqueles que retrocedem, você faz parte daqueles que avançam. Então, mesmo que haja os momentos difíceis, não deixe de servir ao seu Senhor. Lembre que você tem uma aliança com Ele. Lembre que você tem uma aliança. O casamento judaico é lindo, é maravilhoso. Por fim, queridos, nós vamos nos preparar para sentar à mesa do Senhor. A Páscoa é quando Deus deu livramento ao povo de Israel. Na antiga aliança, o que era prometido era posse de terras, conquistas materiais, coisas terrenas e passageiras. Se Deus libertou o seu povo fisicamente, a ceia, a Páscoa se deu quando eles passaram o Mar Vermelho. Quando eles passaram ali, já celebraram a Páscoa. No 14º dia de abril. Não muda, é sempre o dia 14 de abril no costume judaico. Para que eles nunca esqueçam do livramento que Deus deu a eles do Egito. Por isso celebra-se a Páscoa em Israel até os dias de hoje. Para que eles nunca se esqueçam. A ceia igualmente significa libertação espiritual do povo escolhido. O povo escolhido somos nós, amém, queridos? Amém? O povo, fala-se de uma nova aliança. Uma nova aliança que toca na eternidade, que fala das bênçãos espirituais, bênçãos essas que são duradouras. Queridos, eu quero falar para você, não deixe que as crianças que ainda não têm entendimento participem da ceia, para que não tome para sua própria condenação. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele começa a falar que o homem deve se examinar a si próprio. Eu não posso julgar o homem, não é o pastor, não é a igreja que diz quem pode tomar a ceia ou quem não pode.
Examine-se o homem a si próprio. Como você tem encarado a aliança que Deus fez com você? Você tem tido Jesus como Kyrios da sua vida, o dono da sua vida, o Senhor da sua vida? Você tem buscado pelo menos saber qual é a vontade dEle para a sua vida? Como você deve agir? Como você deve se proceder na casa de Deus? Como você deve ser na presença de Deus? Você tem procurado saber como o seu dono quer que você seja como esposa? Você tem respeitado o seu marido? Você tem honrado o seu marido? Você tem valorizado? Você tem reconhecido o esforço dele? Ou você só despreza? Ou você só aponta as falhas? Você só aponta os defeitos? Ou você só mostra aquilo que ele não fez? Há quanto tempo você não olha nos olhos do seu marido e agradece a ele por tudo que ele tem feito? Você, marido, tem amado a sua esposa? Amar significa proporcionar felicidade. Você tem valorizado ela da forma que Deus quer que você valorize? Você tem protegido, você tem provido, você tem falado a ela o quanto ela é importante, o quanto você precisa dela como ajudadora. Você tem sido grato a ela? Vós, filhos, tem obedecido seus pais? Tem procurado obedecer, reconhecer, valorizar? Tem olhado para o pai e falado obrigado, como o Gé estava ministrando aqui? Ou você só chega diante do pai com carinho, quando você precisa de algo, quando você quer algo, quando você está interessado por algo? Como é que você tem feito? Você tem sido o filho que Deus quer que você seja? E vós, pais, tem ensinado seus filhos? Tem ensinado ele nos caminhos que ele deve andar? Tem orientado ele? Tem mostrado as bênçãos e as maldições que pode vir mediante as atitudes? Você não pode decidir por um filho que já atingiu uma maturidade, mas você deveria ter ensinado, ensinar, orientar, ensinar a respeitar as autoridades, a corrigir, a ensinar ele a respeitar, a ter reverência na casa. Você tem sido o pai que o Senhor, o seu dono, quer que você seja? Você tem sido grato ao Senhor? Examine-se o homem a si mesmo, porque se o homem julgasse a si, não precisaria ser julgado por outro, não precisaria ser julgado e não seria condenado. Mas quando o Senhor te julga, não é para te condenar, é por amor a você, porque aonde você reconhece que há a falha, aonde você reconhece que está distante de Deus, e você pede perdão, e você decide-se a virar a costa para o erro, eu quero te dizer que o Senhor há de estar com você. Olha o que diz Jeremias 31, do versículo 31 ao 33, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os antepassados, que tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Kyrios, apesar de eu ser o dono, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o seu Kyrios.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, e esses dias são os dias de hoje, esta é a nova aliança, declara ao Kyrios, aquele que é meu dono e teu dono. Porém, a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Isso é para mim, para você. O Senhor colocou dentro de você uma necessidade por Ele. Você bem sabe aonde está errando. Não precisa ninguém te dizer, você sabe. Você tem isso, esse senso de saber aonde é que você está se distanciando. E antes de você sentar na mesa, ao receber o pão, Jesus, ao partir o pão, disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Ei, não se esqueça. Ele disse: olha, eu reparti o meu corpo, lembre-se disso. Toda vez que você pegar esse pão, lembra de que eu fiz por você naquela cruz. Lembra, eu tomei as chibatadas, eu tomei ali o pecado que estava em vós, foi transferido para mim. Era isso que ele estava dizendo. Não se esqueça disso, porque se você não se esquecer disso, jamais você será tentado a desistir desta caminhada. Ao pegar nesse pão, não coma. Ao pegar nesse pão, olhe para ele e lembre daquilo que ele fez por vós. O pão na sua mão é o que ele fez na cruz. O pão na sua boca é o que ele faz por você hoje. Ele está em você.